cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Meus amados irmãos, nós, por uma coincidência santa, se é que eu posso falar assim, a lição de hoje é a lição da ceia, é a ordenança da ceia. E eu achei muito legal, né, que uma oportunidade é diferencial, porque o que acontece não é o nosso caso, graças a Deus, nessas igrejas. Nosso povo sempre tem um zelo muito grande, um cuidado muito grande com a celebração da ceia. A nossa cerimônia é sempre feita de uma forma bem meticulosa, em todas as nossas igrejas, todas as nossas congregações. Mas eu tive a oportunidade de estar em um outro local em que eu vi a ministração da ceia de uma forma muito diferente da nossa. Respeitosamente, a gente se acostuma com um andamento, uma liturgia, quando você não a vê, você, quase com uma reação natural, você se sente meio fora. Por quê? Porque a ceia, como nós entendemos, como a nossa revista da Escola Dominical vai nos trazer, a ceia, ela não é um cerimonial simples. Muito pelo contrário, nós temos a ceia, uma das ordenanças, ou sacramentos. A ceia ela é permeada de características especiais. E isso faz dela uma cerimônia completamente diferente de todas as outras. Então, a ceia ela tem algumas características
que deixam ela num nível... O culto de ceia não é um culto normal, casual, trivial. É um culto especial. Mas vamos à Bíblia. Abram suas Bíblias, já é a nossa leitura mesmo. A nossa leitura se encontra no livro de Coríntios, 4 versículos, 23, 24, 25 e 26. Não é isso? Vamos começar pelo versículo de número 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Eu vou ler na minha Bíblia, que diz assim: porque eu recebi do Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 2 pontos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bom, o texto que todos nós conhecemos, porque é um texto extremamente usual dentro da igreja, que às vezes nós sabemos ele até de cor. A Bíblia tem a capacidade de se revelar nova a cada manhã. Às vezes você lê o mesmo versículo durante anos, mas num determinado momento você lê aquele versículo e tem uma interpretação completamente nova, algo de diferente. Então, apesar de nós termos cotidianamente a palavra da ceia, nós hoje vamos tentar, seguindo a linha de raciocínio do comentarista, tentar ver alguns detalhes dentro dessa palavra. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que os irmãos atentem comigo para o versículo de número 23. Como começa o versículo 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Só até aí. O apóstolo Paulo, ele se coloca humildemente como aquele que simplesmente passa o que recebeu. E quando você passa, você não precisa aumentar, você não precisa diminuir, você tem que simplesmente passar. É como se eu pegasse uma quantia em dinheiro e falasse com o pastor Torres: pastor Torres, por favor, entregue esse dinheiro para o pastor João. Ele vai pegar aquele envelope com aquela quantia de dinheiro e vai fazer o quê? Vai passar. É um cuidado que a igreja tem de ter nos dias de hoje, que já é demonstrado por Paulo. A ideia de passar algo com fidelidade. Porque não precisa, o Evangelho, as coisas de Deus, não precisa de muita invenção. Paulo fez o quê? Ele passou. E nós vemos que as pessoas, às vezes, na ânsia de agradar, na ânsia de se tornarem, às vezes, mais modernos, digamos assim, entre aspas, vão inventando. E nós sabemos que tem cerimônias, liturgias, muito distante daquilo que nós aprendemos. Até os elementos são trocados. Eu já vi mesa de frutas, eu já vi uns negócios bem diferentes. Mas Paulo não fez isso. Paulo falou: o que eu recebi, isso eu estou passando. E olha que ele era um apóstolo.
E olha que ele era um homem de milagres. E olha que ele era um homem cuja vida foi entregue totalmente na mão de Deus. E ele não fazia mais nada a não ser as tendas e fazer a obra de Deus. E ele se colocou na seguinte posição: o que eu aprendi, eu estou passando. Nós vemos duas coisas importantes: a capacidade de aprender e alguém que ensinou para ele. Porque Paulo não estava lá na última ceia que é relatada nos evangelhos. Alguém falou para ele: olha, a ceia é assim, é assim, é assim. Então, a primeira característica é a capacidade. Pastor Torres sempre cita um versículo que não mexa nos marcos antigos. E eu concordo plenamente. Tem coisa que não pode ser tocado. Tem que ser fixo. Tem que ser imutável. Não tem que ser moderninho. Nem porque não é antiquado, é uma coisa perene, é aquela coisa que é exatamente o que está no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A igreja sente falta de quando você passa alguma coisa que é a essência do cristianismo. Aí ele começa a trabalhar versículo a versículo. Ele cita na segunda parte do versículo que o Senhor Jesus, ele situa quando, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. No início do ministério? Não. No meio do seu ministério? Não. Na noite em que ele foi traído. Praticamente nas horas finais do seu ministério. Porque após a traição veio a prisão. E logo depois veio a crucificação, a morte, e após 3 dias a ressurreição. Mas eu quero dizer o seguinte: isso foi instituído por Jesus no final, nas últimas ações do seu ministério. E ele começa falando: e tendo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bom, existem alguns fatos que, se não bem explicados, vão gerar entendimentos errados. Primeiro, o Senhor Jesus celebrou a ceia numa época de uma festa judia. Qual festa? A Páscoa, perfeitamente. Mas a ceia não substituiu a Páscoa. A ceia é um fato novo. A Páscoa era quantas vezes por ano? 1 vez por ano. Mas a Bíblia diz lá no livro de Atos: e perseveraram na oração, no partir do pão. A Bíblia não nos dá quanto ao período, uma periodicidade exata. A Bíblia não diz que eles tomavam ceia todo dia. A Bíblia não diz que tomavam semanalmente. Mas a Bíblia diz que eles perseveraram, eles insistiam, eles faziam, eles agiam. Então era uma coisa rotineira. Qualquer coisa que a gente falar, que era 3 dias, 4 dias, semanal, 2 vezes por mês, a gente está extrapolando. Mas, segundo a nossa doutrina, segundo os nossos costumes, nós temos por praxe, pelo menos na Assembleia de Deus, em torno de 2 ceias por mês.
É uma paz. Mas quem tem um entendimento que a ceia é uma substituição da Páscoa, faz a ceia uma vez por ano. Isso é uma distorção teológica, porque não é isso que a Bíblia diz. A Páscoa tinha elementos diferenciais da ceia. A Páscoa é uma festa judia. A ceia é um sacramento cristão. Se você não fizer nenhum movimento diferente na Páscoa, só citar a Páscoa, sem problema nenhum. Nós vivemos numa época, queridos, de judaização do Evangelho. Nós vivemos numa época, nós não somos judeus, nós somos cristãos, temos costumes diferentes dos judeus. Nós admiramos, o Velho Testamento faz parte do nosso cânon sagrado, mas nós estamos aqui pela graça. Os irmãos concordam comigo? Você só está aqui porque a graça de Deus foi sobre a tua vida e te trouxe aqui nessa manhã linda de domingo. É a graça. E através da graça nós seguimos os ensinamentos de Jesus, que diz, olha, fazei isso em o quê? Memória. E o que é fazer em memória? Memória é se lembrar. A palavra grega, anamnesis, é um passado. Nós temos culturalmente a maneira de guardar em memória os nossos antepassados. Concordam comigo? Mas isso também não dura 200 gerações, não. Você lembra do seu avô, você lembra da sua avó. Se eu perguntar do seu bisa, já vai ficar mais difícil. Se eu perguntar do pai do seu bisavô, aí complicou. Então, nós somos lembrados até 2, 3 gerações. Não vai muito além disso, não, gente. A gente vai embora e a casa que você construiu com tanto zelo, que você escolheu fechador, escolheu dobradiça, ela vai ficar aí. E vai morar nela uma pessoa que você nem sonhou, às vezes nem parente seu é. Às vezes a gente se agarra tanto às coisas, e esquece que a nossa morada não é aqui. Em um determinado momento, nós vamos virar memória. Hoje, segundo o nosso pastor presidente, a ceia deve até acabar em torno de 12 horas. Por quê? Porque nós vamos ao serviço fúnebre do pastor Sebastião, que passou para o Senhor, foi pastor do Guandu durante 28 anos, da igreja do Guandu, e aprove Deus levá-lo. A partir de agora, é memória. É um quadro, é uma foto, é uma lembrança. Não é verdade? E é o caminho natural de todo mundo. Mas o Senhor Jesus fala para você celebrar a ceia em memória dele. Engraçado é que ele não fala, ele não diz, ele não se expressa, porque às vezes a gente pensa que tem que guardar na memória só os bons momentos. A verdade é essa. Você tem vontade de guardar na memória o quê? Aquela viagem legal, aquele almoço em família, esse quer guardar na memória. Mas o Senhor Jesus mandou você guardar na memória o momento final do seu ministério, próximo à sua morte, próximo ao seu sacrifício vicário. Sabe para quê? Para que a igreja, 2000 anos depois, não esquecesse da importância daquele sofrimento, aquele sofrimento não fosse em vão. Então, quando nós falamos fazer isso em memória, fala que a ceia é um ato em que você olha para trás. Para onde? Para onde você começou no Evangelho? Não. Olhar para trás para onde, pastor?
olha para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Que nós falamos sempre, e a cada vez que falamos, nós nos comovemos. Teve um escritor, um diretor, ele é católico, ele não é evangélico, que ele fez um filme, Mel Gibson. E aquele filme retrata o sacrifício de Jesus de uma forma muito literal. Você vê aquele filme, é difícil ver o filme, porque as cenas são brutais. E o ator, quando terminou a filmagem, ele terminou direto para o hospital, ele estava doente. Porque Deus usou aquele homem para nos passar uma ideia do que foi a brutalidade da morte do Senhor Jesus. E ele morreu por quê? Por mim, por você, pelas gerações antes de nós que aceitaram Jesus, pelas gerações que virão após a gente, que irão aceitar Jesus. Ele morreu por quê? Para mostrar para o diabo e para o inferno que ele poderia ser vencido através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa vitória não era uma vitória simples, cômoda, confortável, como as cadeiras que estamos sentados, como o ar que refresca agora o lugar que nós estamos. Essa vitória foi feita através de muito sofrimento, muita dor. E quando nós nos deparamos com esse fato, o nosso coração aperta. Daqui a pouco você vai se apropriar do pão que simboliza a carne de Cristo. Para quê? Para que você lembre que há 2000 anos atrás, um homem carregou uma cruz pesada, já com as costas todas lanhadas, em feridas, em sangue, ainda marejando sangue, carregou aquela cruz pelo meu, pelo teu, pelos nossos pecados, para fazer cessar o sacrifício de animais, porque o Cordeiro imolado de Deus tirou o pecado do mundo. Quando João olhou para aquele homem, falou em latim, eu acho lindo esse latim, diz assim: Agno Dei, que tolli peccata mundi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o meu, tira o seu, perdoa as nossas iniquidades e nos dá a condição de sonhar com o céu. A ceia é para nos fazer olhar para trás. Fazer isso em quê? Em memória de mim. Aí vem a segunda pergunta: por quanto tempo? Vocês vão celebrar a ceia um mês? Vocês vão celebrar a ceia 100 anos? A igreja vai celebrar a ceia um século? Meios, 500 anos, 1000 anos. Já se passaram quase 2000 anos. E nós ainda estamos aqui reunidos, trazendo a memória do sacrifício de Jesus. Já se passaram 2000 anos. E daqui a algumas horas vai ser servido o pão. E na hora que você botar a mão naquele pão, a tua mente sai de Nova Iguaçu, sai dessa igreja, te leva ao Oriente Médio. E aquele dia nublado, aquele dia feio, aquele dia em que o Senhor estava sendo crucificado pelo nosso pecado. Fazer isso em memória de mim. Sabe por quê? Que nós não podemos perder a visão de que a gente tem que se lembrar de quem foi Jesus, porque Ele
é o autor e consumador da nossa fé. Diversas motivações nos trazem à igreja. Viemos à igreja porque gostamos, viemos à igreja às vezes porque temos compromisso, viemos à igreja para exercer a nossa arte, às vezes você é músico. Viemos à igreja por diversas motivações. Mas a ceia é o culto em que você vai vir na igreja para lembrar do que Jesus fez por você. Esse é o culto que você não é um culto para você. Nós nos alegramos no Espírito Santo, mas a lembrança é triste, é doída, é sofrida. Você não está se lembrando de uma grande festa, você não está se lembrando de uma comemoração, você está se lembrando de um sacrifício. Então, o primeiro contexto da ceia é nos fazer olhar para trás. O segundo contexto que o escritor nos leva, que está no versículo 25, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. A ceia nos traz à memória essa palavra todas as vezes. Nós nos batizamos, nós não temos ideia de quantas ceias nós vamos participar durante a nossa caminhada. Eu me batizei no dia 1º de maio, 1º de outubro de 1978. Já faz um tempinho. E quando eu me batizei, eu entreguei, né, Lude? E quando eu me batizei, eu não tinha ideia de quantas vezes na minha vida eu iria tomar uma ceia. Você também não. Você tinha ideia? Quando você batizou? Tinha ideia? Alguém já tem mais de 10 anos de batizado aqui? Dá um sinalzinho. Mantenha a mão levantada. Quem já tem 20 anos de batizado, pode deixar a mão levantada. Vou parar para não constranger ninguém. Mas eu quero te falar uma coisa. Você vai participar da ceia mais uma vez nessa manhã. Oh, aleluia! Você vai, daqui a alguns instantes, pastor Marcílio, a ceia vai passar. Oh, aleluia! E você vai ser servido do pão, e você vai ser servido do vinho, e você vai se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Você continua, Deus está te dando graça para você se arrumar ainda, para você botar a melhor roupa, porque a melhor terno vai para a ceia, não é isso? Porque nós nos alegramos e nos lembramos até hoje. O que significa? A ceia aponta para o passado, mas a ceia também é o nosso presente. A ceia, a comunhão, a palavra koinonia, significa o quê? Significa que hoje, passado anos e anos e anos e anos, vou parar por aí, você ainda está participando da Santa Ceia do Senhor. E tem um outro detalhe que é maravilhoso e é quase um milagre de Deus. Sabe qual é? Você não participa sozinho. Olha para o lado aí. Você está. A diaconisa tem companhia aí no banco diaconal? Você está sozinha aí ou tem diaconisa aí do teu lado? Oh, aleluia! Os nossos ministros da ceia, você está sozinho, pastor Isaías? Não está, não. Oh, aleluia! É o sentido atual, é a comunhão. Nós não estamos sozinhos, o ministério não está sozinho.
A ceia significa que eu sou teu irmão, você é minha irmã. Nós vamos nos apropriar dos mesmos elementos. Nós vamos nos lembrar do mesmo sofrimento. Nós vamos juntos passear no tempo. A ficção científica fala de máquina do tempo. Mas a verdade, uma máquina do tempo a gente vai ver daqui a pouco. Quando for celebrar a ceia, nós vamos voltar lá naquela última ceia do Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e vamos nos lembrar de tudo aquilo que se passou. A ceia fala de dois elementos. Fala de pão e o vinho, do corpo e do sangue. Existe transubstanciação, consubstanciação, uma série de teorias. Mas a verdade é muito simples. Nós não cremos que o pão vira carne, que é a transubstanciação. Não cremos nisso. Nós cremos que aquele pão, depois de orado, tem virtude. Mas continua sendo pão. E o suco de uva? Continua sendo suco de uva. Porque se nós crescemos nisso, a coisa complicaria um bocado. Porque o que sobrasse, você ia fazer o que com isso? Se transformou. Nós não temos essa visão. Existem outras partes do cristianismo que têm essa visão. Mas tem que deixar claro para a igreja. O pão e o vinho, eles são pão e vinho. Nós participamos de quê? Dos dois elementos. O pão nos traz à memória o corpo de Jesus. E o vinho nos traz à memória o sangue de Jesus. Que, por sinal, em outra parte da Bíblia, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode repetir comigo? Nós vamos participar da ceia, é bom saber disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia, creia nisso, acredite nisso. Nós somos justificados mediante o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Nós não somos sacrificados porque botamos um bom terno, porque chegamos cedo, ou chegamos tarde, ou frequentamos a igreja A ou a igreja B. Nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E mediante esse sacrifício, a graça veio te alcançando, a graça veio na tua casa, a graça chegou no teu pai, a graça chegou em você, e profeticamente a graça vai chegar nos teus filhos e vai descendo pelas gerações que virão através da graça de Deus. Mas é importante trazer à memória como isso tudo surgiu. Quando nós tomamos a ceia, nós olhamos para trás, mas ao mesmo tempo nós tomamos a ceia no presente. Mas a ceia não é só passado. Também não é só presente. Como tudo na vida, a cerimônia da ceia tem começo, tem meio e tem fim. Concordam comigo? Tudo na vida tem começo, meio e fim. A nossa vida tem começo, meio e fim. Nossas alegrias têm começo, meio e fim. As nossas dores têm começo, meio e fim. Os bons momentos têm começo, meio e fim. Graças a Deus, os maus momentos também, crente, tem começo, tem meio e tem fim. Vai passar,
vai passar. Tem momento que está difícil. Eu quero te dizer nessa manhã, vai passar. Porque tudo na vida tem começo, meio e fim. A ceia, versículo 26, bota para mim o versículo 26, por favor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais, lá no finalzinho, tem o fim. Já conseguiu entender? Eu nem li, deixei ele. Lá no finalzinho do versículo, tem o final da ceia. Nós vamos fazer isso até quando? Eu acho que só metade da igreja entendeu. A igreja não entendeu tudo, não. Nós vamos celebrar a ceia até quando? Sabe por quê? Vai chegar um grande dia em que as trombetas soarão. Um dia de alegria para muitos, mas de dores para muitos. Um dia de festa para muitos, mas um dia de desespero para muitos. Em que a volta do Senhor Jesus será nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, mas aqueles que já dormem no Senhor serão transformados. Nesse dia acabou a ceia. Não precisa mais. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Nesse dia fechou a porta. Não precisa mais de lembrança. Não precisa mais de liturgia. Nesse dia acabou. Então, faça isso até que Ele... Oh, aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus, porque nós estamos dentro de uma igreja em que nós ainda temos a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que nele tem essa esperança, acontece o que com ele? Purifica-se. Tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança, porque num belo dia, pode ser num domingo bonito, pode ser numa segunda chovendo, mas num belo dia o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja e nós seremos retirados desse mundo. Nesse dia, após esse dia, acabou a ceia. Se o pessoal que não for, quiser ficar fazendo ceia, é por conta e risco, porque não precisa. Diz que anunciais a morte do Senhor até o quê? Que venha. Vocês viram, a ceia fala do passado. A ceia fala do presente. E a ceia fala do futuro. Está vendo como é que é um sacramento de muita profundidade? É por isso que você não pode ministrar uma ceia atabalhoadamente, pular etapas. Cantou. Aí toma ceia e come pão. E toma vinho. Irmãos, isso tem que ser explicado, ensinado. Toda a ceia, pastor Salomão. Chega num ponto que você já sabe a mensagem quase de cor. Na verdade, você já pega o pão e disse-lhe Jesus, tomai e comei. Porque de tanto... Mas olha só, querido. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Insista, 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 insista. Repita a mesma palavra, repita a palavra, até que aquela palavra seja absorvida pela igreja e haja cura, haja milagre, haja coisas maravilhosas durante a ceia. Não precisa inventar. Não precisa criar textos novos. Não precisa. Irmãos, as pessoas vão criando coisas.
criando. Não é necessário. A ceia é para você lembrar do sacrifício de Jesus, para você olhar para o teu lado e saber que você está em comunhão. A igreja de Coríntios estava passando por um problema, porque havia uma tal de festa ágape, que era cultural daquele local. Em que as pessoas se reuniam, ágape, remete a amor, e faziam uma festa. E naquela festa tinha muita comida. Tinha comida para aquele que estava com fome, tinha comida para todo mundo. Paulo não escreveu 2 cartas a Coríntios porque ele gostava em especial de Coríntios, não, porque Coríntios dava trabalho mesmo. Coríntios era uma igreja abençoada, mas trabalhosa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você manter uma igreja de Deus dá trabalho. Dá trabalho, não é simples assim não, gente. Como ser cristão, não basta vir aos domingos, à noite, assistir o culto, dar teu dízimo, dar tua oferta e a tua vida está resolvida. Está muito superficial. Dá trabalho. E aquela igreja lá se reunia e era uma comilança danada. Mas o rico, o que tinha um extrato social melhor, comia primeiro. Olha só. Ele já tinha muito em casa. Mas lá naquele momento, ele comia primeiro. E o que chegava no fim? Um ditado que diz que o boi que demora para tomar água, pega água barrenta, não é isso, pastor Torres? O que chega por último, está barrento. Paulo falou, para com isso, para com essa comilança, para com essa festa, para de fazer acepção de pessoas. A comunhão precede koinonia, significa você olhar para trás, ver o sacrifício de Cristo, mas você olhar para o lado também, olha para o lado aí. Olha, a igreja já está enchendo, ó, glória a Deus. Você não vai participar da ceia sozinho, tem um irmão do teu lado. E esse irmão, eu acho bom você gostar dele, porque ele vai morar no céu contigo por toda a eternidade. Então, em nome de Jesus, se tem alguma desavença, caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. A ceia, pastor Natanael, é olhar para o lado também. A gente fala muito da comunhão vertical com Deus, vamos agradar a Deus, não é isso? Mas no momento da ceia, você tem uma comunhão e você tem uma horizontal também. Olha só. Oh, aleluia, eu estou vendo meu diácono sentado ali, eu tenho que ter comunhão com ele. Eu estou vendo o pastor Sebastião ali no cantinho, eu tenho que ter comunhão com ele. Olha para o rosto do teu irmão aí agora. Não precisa falar nada, não precisa dar sorriso, mas tenha certeza, é essa pessoa que está do teu lado, um dia terá um novo nome, um dia terá um novo corpo, um dia será transformado, um dia terá um corpo revestido de glória, porque nós estaremos para sempre na presença de Deus e não vamos precisar mais de ceia. Oh, aleluia, comunhão é isso. É o rico ao lado do pobre. É o preto ao lado do branco, ao gordo ao lado do magro, ao oriental do lado do ocidental. A comunhão é isso. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de separação, é uma mensagem de comunhão. Venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Talvez não demore 2 horas até nós participarmos da ceia. Daqui a alguns minutos nós podemos estar participando da ceia.
E na hora que você for participar da ceia, você vai se lembrar do sacrifício de Cristo. Você vai se lembrar que você ainda está tomando ceia, você está insistindo, você não desistiu. E você vai se lembrar também que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e um dia não vamos precisar celebrar a ceia aqui embaixo. Eu acho que a ceia será lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Quem tem essa esperança em seu coração pode dar um sinal. Aquele que tem esperança que vai estar lá, vai cantar naquele lindo coral, vai ouvir músicas que nós nunca sonhamos, acordes que nunca imaginamos, na presença do Criador de todas as coisas. Mas a ceia fala também. Eu falei em olhar para trás. Eu falei em olhar para o lado. E falei em olhar para o futuro. Mas não é só isso. Vai para o versículo 28 para mim, por favor. Que é o último olhar que nós vamos falar nessa manhã. Fala para você olhar para si mesmo. Mas antes você olhou para trás. Depois você olhou para o lado. Você olhou para frente, pensando na volta de Jesus. E no versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a quem? E assim... e beba. A gente, às vezes, é muito bom em examinar os outros, não é verdade? Tem gente que se torna especialista. Às vezes a gente sabe... aquele terno de novo? Só tem aquele. A irmã repetiu de novo aquela roupa. Nesse ponto, o uniforme é uma maravilha. Botou o uniforme, acabou. Não tem repetição de uniforme. É uniforme. O nome já está dizendo, uniforme. Está tudo uniformemente, todo mundo igual. A gente é muito bom em examinar os outros. A gente examina, às vezes, a vida dos outros, o carro dos outros, se ele está bem, se ele está mal, se tem muito filho, se tem pouco filho, se ele está bem de vida, se está mal de vida. A gente é bom nisso. Mas eu falei para vocês no comecinho, meus irmãos, que a ceia é uma coisa extremamente sobrenatural. E ela manda você não olhar para ninguém, mas examinar quem? Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Não é verdade? Aí não é fácil. Examine-se, pois, o homem. Depois, você come desse pão e bebe. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes, e muitos que já o quê? Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados.
Eu acho que um dos ensinos mais difíceis é esse. Como é que você vai levar alguém a examinar-se a si mesmo? Quando eu examino algo externo a mim, eu estou te vendo, pastor Salomão. Estou te vendo, pastor. É fácil. Mas se eu quiser me examinar, a coisa já complica mais. Eu tenho que ter um espelho. Não é isso? Quando nós oramos, normalmente nós oramos o quê? De olho fechado, não é isso? Por quê? Porque quando você fecha o olho, você desliga de tudo que está acontecendo em volta. Você não tem como fechar o ouvido, você continua ouvindo. Mas tudo que está em volta, apaga. Não é isso? Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher. Aproveitando o tempinho que nos resta, eu vou lhe convidar, nessa manhã de domingo, não é a ceia ainda, feche seu olho. Agora o Carlos está com o Carlos. A Maria está somente com a Maria. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o pastor a si mesmo. Examine-se, pois, o presbítero a si mesmo. Examine-se, pois, o corpo diaconal a si mesmo. Se você puder, pela fé, manter os seus olhos fechados, vai ser uma bênção. Porque agora você não está olhando para o lado, você não está vendo nada, você só está de frente com as nossas falhas, nossos tropeços, nossas inconstâncias, nossos medos. Examine-se, pois, a Maria a si mesmo. Examine-se, pois, o Pedro a si mesmo. E às vezes aquilo que nós nos deparamos de olho fechado não é bom. Mas eu quero te dizer uma palavra nessa manhã. E se você puder receber a mão para levantar, receba. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Você, oh, aleluia, de todo o pecado. Creia nisso, peça agora, tire esse minuto, esse instante, enquanto o órgão toca, enquanto a música chega em seu ouvido, tire esse minuto para te acertar com esse aí que está de olho fechado contigo. Oh, esse que ninguém conhece. Às vezes nem mesmo nós nos conhecemos.
mas o Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que te fez nascer e caminhar nessa terra, Ele te conhece, sabe teus problemas, tuas dúvidas, teus medos, suas ansiedades. Oh, aleluia, glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e assim beba desse cálice. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, se a gente parasse de se preocupar com os outros e começasse a se preocupar mais com a gente, nós não seríamos o quê? Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Ao único que é digno de receber honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adore ao Senhor. Ao único que é digno de receber. Oh, aleluia! Glória a Deus! A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. adoramos Glória a Deus. Teu nome, Aleluia. nos rendemos Aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Quantos podem dar glórias a Jesus?